Oi, eu sou a Cris e esse é o canal Palavra de Nutri e hoje nós vamos falar sobre dieta vegetariana. Afinal, quais são as dietas vegetarianas? Quais as diferenças entre elas? Fica comigo até o final desse vídeo para conferir a resposta. Oi, eu sou a Cris. Vou usar cogumelo, né? O que eu vou fazer? Um pouquinho mais pra frente. Não come proteína? Tá nessa situação. Bom, quando a gente fala dieta vegetariana, a gente está se referindo a qualquer tipo de alimentação em que eu excluo as carnes. Então, carne de gado, de frango, de porco, enfim, derivados tipo presunto, mortadela, salsicha e assim por diante. E quando eu falo dieta vegetariana, eu também posso fazer uma subclassificação dessas dietas. Então, todo vegetariano, ele não consome as carnes, né? Mas ele pode, por exemplo, incluir na alimentação leite e derivados e os ovos. Então, ele vai ser um ovo-lacto vegetariano. Ele pode incluir somente leite e derivados. Então, ele é um lacto vegetariano. Somente os ovos, então ovo vegetariano. Ou ele pode seguir uma dieta vegetariana que exclui todos os alimentos de origem animal. Então, além de não consumir as carnes, ele também não vai consumir mel, nem leite, nem ovo, nem queijo e assim por diante. E essa é uma dieta vegetariana estrita. Aí, o que a gente tem que esclarecer é onde que entra o veganismo nessa história. Quando a gente fala dieta vegana, na verdade, esse termo, ele a princípio não seria o termo mais correto, mas é um termo que a gente encontra muito, em especial atualmente, nos artigos científicos, para se referir justamente a essa dieta vegetariana estrita, como se a dieta vegana, né, existisse e fosse um sinônimo de quem não consome nada de origem animal na alimentação. Mas espera lá, vamos esclarecer o que é uma coisa e o que é outra. Todo vegano segue uma dieta que é vegetariana estrita, ou seja, que não tem nada de origem animal. Mas o veganismo ele vai além, ele é um posicionamento ético que dentro do possível e do praticável vai evitar todo tipo de sofrimento e exploração animal. Então o vegano, além de não se alimentar com alimentos de origem animal, ele também não vai usar roupas que são à base de animais, como couro, lã, não vai consumir um cosmético ou mesmo um material de limpeza, enfim, né, utilizado no seu dia a dia, que foi testado em animais e ou que tem algo de origem animal na composição. Tu vai passar o vídeo todo se coçando? Eu te chamei aqui pra isso? Olha pra cá, ó. Olha o Anderson ali. Ai, que bonito, cachorrinho, parabéns. Tá. Deixa eu pensar o que mais que eu ia falar. Uma coisa também que que nem tu falou, dentro do possível e do praticável também. As pessoas não vão ser hipócritas e falar, mas vocês tomam vacina. Não, assim, uma coisa é muito clara. Pelo amor de Deus, não existe nenhum lugar, nenhuma, assim... Não tá escrito no livro dos veganos, que não existe também. Na Bíblia vegana. Que tu é um vegano e, portanto, tu não pode tomar vacina porque é a partir de algum animal testado em algum animal. A gente sabe que esse é um momento muito crucial e que a ciência, ela cria justamente vacinas para nos prevenir, né, para evitar, enfim, condições que são muito graves para a saúde, seja individual ou da população. Então, por exemplo, eu sou vegana, eu tomei minhas 2 doses da vacina, eu tomarei a minha 3ª dose e a 25ª e sei lá quantas se precisar. Assim como, se, por exemplo, eu tiver, enfim, um acidente, algo mais grave, e eu precisar de algo de origem animal e essa for a única alternativa, bom, então eu vou ter que decidir consumir ou não, né? Só que o que entra, né, nessa questão? Bom, quando a gente fala dessa questão do veganismo, a gente não tá dizendo que, então é hipócrita porque eu vou tomar a vacina que é a base de um animal, enfim. A gente está tentando aliar também à causa soluções, né, alternativas científicas também, para que a gente possa substituir as opções que são à base de animais. Então, por exemplo, já existem pesquisadores, existem empresas que trabalham com couro, entre aspas, de abacaxi, com células que vêm a partir de plantas, como bananeira. Então, enfim, a gente tá indo nesse caminho a passos de formiguinha, mas tá. Então, por favor, né, não é pra gente simplesmente ser negacionista e ignorar todo o papel da ciência, mas sim assumir que, infelizmente, a gente ainda, né, se baseia muito em animais na pesquisa, mas que isso não significa que a gente não possa mudar isso, né, que a gente não possa criar essas alternativas.
Ele também tem exemplo o soro antiofídico, né? Porque o soro antiofídico, o veneno é colocado no cavalo, depois é extraído o sangue do cavalo para sintetizar o soro antiofídico. E vem da cobra, basicamente, né? Já começa aí a exploração. Então... e se tu for picada por uma cobra, tu não vai deixar de tomar um soro antiofídico por causa disso, exatamente, né? Então, a grande questão é essa. Quer dizer, tu até pode, né? Não é obrigatório também tu querer fazer um tratamento à base de origem animal, enfim. Mas se a alternativa é essa, tu vai ter que pesar, então, entre as possibilidades, né? Os prós e os contras para realmente, enfim, cuidar de ti mesmo. Então não existe vegano morto que possa lutar pela causa dos animais, né? O vegano tem que estar vivo e saudável para conseguir fazer alguma coisa pela causa animal. Então a gente tem que repensar essa questão de ser, né, no extremo. Pelo menos por enquanto, até que a gente não tem todas essas alternativas que a gente busca em relação a medicamentos, vacina, enfim. E como tudo também é melhor fazer alguma coisa que não fazer nada, né? Exatamente. E aí também a gente pode pensar assim, dessas dietas vegetarianas derivam também o crudivorismo, que é onde a pessoa consome, né, todos os alimentos crus, ou frugivorismo, que é só ali as frutas e alguns frutos. Acho que uma coisa importante da gente pensar é que muitas vezes existe a discussão... O Anderson chutou meu cachorro, gente. Mentira, ele não chutou. Eu chutei a casinha e ela assustou. Ele só esbarrou na cama e ela quase infartou. Tadinha. Isso não é vegano, hein? Mas enfim, voltando. A gente tem várias, né, alternativas de dietas vegetarianas, então de estilos, né, de alimentação sem carne. E às vezes existe muito essa discussão, qual que é melhor, ou qual que é pior, vai ser saudável, não é? Enfim. E é uma coisa que eu sempre repito muito nas consultas, no meu Instagram, aqui em alguns vídeos também já falei, provavelmente vou falar em outros momentos, que tudo depende do contexto, né? Se é uma alimentação que está me fornecendo os nutrientes que eu preciso, né? Ou seja, para as minhas demandas individuais, ok, vai ser uma alimentação saudável. Então, por exemplo, vai ser mais saudável eu ser ovo-lacto vegetariana do que vegetariana estrita? Depende. De repente eu vou ter uma alimentação ovo-lacto vegetariana em que eu uso muito, né, ovo, leite, queijo como base proteica e acabo deixando de lado as leguminosas, que são as fontes de ferro. Bom, então eu posso acabar tendo um ótimo consumo de cálcio, proteína, B12, mas ficando deficiente no ferro por não consumir de forma adequada, né, em quantidade adequada as leguminosas. Por outro lado, de repente eu posso me tornar uma vegetariana estrita, então não consumo nada de origem animal, e comer as leguminosas, ter todos os cuidados em relação à absorção do ferro, enfim, comer a quantidade de proteína que eu preciso, e daqui a pouco não consumir a quantidade adequada de B12, seja ali por um alimento que recebeu adição de B12 ou por uma suplementação. Bom, então também não vai ser a melhor opção para mim. Então tudo vai depender de se a alimentação realmente está planejada, adequada para as minhas demandas, né? Então... é isso, não tem uma resposta de melhor ou pior, certo ou errado. Sempre pense em como, né, tá o contexto, qual é o todo da questão para dizer se está saudável, se não está. Mas a alimentação vegetariana, todas elas são reconhecidas por diversos órgãos científicos, né, inclusive por um dos conselhos regionais de nutrição, como uma dieta, uma alimentação que é saudável para todos os momentos do ciclo de vida, então, desde a gestação até o idoso, né, a gente pode ser vegetariano, só que depende justamente de estar alinhada essa minha alimentação, como eu comentei. Uma pergunta. Por exemplo, o crudivorismo, que as pessoas comem só alimentos crus, né, elas não cozinham nada. Normalmente a principal fonte de proteína que a gente tem é nas leguminosas, né, tipo feijão, tipo lentilha, essas coisas assim. Só que não pode comer isso sem estar cozido, né? E quem é crudívoro, o que eles comem como fonte de proteína? Tu pode usar as leguminosas germinadas, né? Então, daí continua. E, assim, a gente tem um detalhe importante que é, os germinados, eles têm uma quantidade de proteína maior, e a germinação ajuda, inclusive, nessa absorção de proteína vegetal. Mas a gente não tem muitas fontes de quanto, né, fontes no caso, estudos científicos, né, de quanto realmente dessa proteína é aproveitada. Porque a gente sabe que o cozimento, em especial desses grãos, né, como as leguminosas, ele é fundamental para a gente conseguir ter um bom aproveitamento, tanto da proteína quanto outros nutrientes como o ferro, tá? Mas, a princípio, tem uma quantidade maior de proteína que o cozido,
E a germinação ajudaria nesse processo de absorção da proteína do ferro. Então, é uma alternativa. Outra coisa também é que a gente fala muito de leguminosas, mas a gente pode pensar em opções cruas como amendoim, castanha, nozes, amêndoas, né? A semente, tipo linhaça, chia, gergelim, também são opções cruas. Aveia também pode ser uma opção crua, então tem como. Eu diria até que crudivorismo é bem mais tranquilo de calcular para nutricionistas, pelo menos, do que o frugivorismo, tá? Então, no crude já calculei algumas dietas e foi relativamente ok, né? Diferente, eu diria, porque não é o que a gente está habituado, mas possível. Agora, frugivorismo é aquela questão. A gente não tem quase nada de estudos, então, assim, a princípio, pensar numa alimentação que é basicamente a base de frutas não é recomendado para ninguém, mas não temos dados para afirmar isso com certeza, né? Então, enfim, tá? Mas daria. Tá, e fonte de proteína de frutas, qual é o desafio? Tem que comer muita fruta, né? Tanto é que se a gente for olhar uma dieta frugívora, são grandes quantidades, tipo, mesmo. Tipo, muitas bananas, muita maçã, muita laranja, muito de tudo de frutas, porque querendo ou não, as frutas, elas têm uma densidade calórica relativamente média para baixa, né, na maioria dos casos. A gente tem que se habituar também com a questão da saciedade, que não é a mesma comendo as frutas, né? E quando a gente vai pensar daí, bom, se eu tô tentando alcançar uma quantidade significativa de proteína com fruta, realmente eu vou ter que comer muita fruta para conseguir alcançar o mesmo que eu alcançaria com uma dieta que tem ali um feijão, ou sei lá, um amendoim, uma castanha, né? Então, desafiador, eu diria, né? Então, mas impossível? Não, acho que não. Acho que não. E fazer também, não sair a louca, né? Fazer com acompanhamento, fazer exame tudo certinho pra... Sim. Assim como tudo na Como vida. todo mundo deveria, né? Enfim, a princípio, ok, possível, né? Então, todas as dietas vegetarianas poderiam ser saudáveis, como eu comentei. Mas lembra, né? Tem que ter certeza que tá de acordo com aquilo que tu precisa, certo? O que mais de pergunta? Tá. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha te ajudado a esclarecer alguns pontos sobre a alimentação vegetariana. Não esquece, se inscreve no canal, assina, né? Aliás, ativa o sininho da notificação. Deixa eu curtir aqui, se ficou com alguma dúvida, coloca nos comentários e até a próxima. E não esquece de botar as dúvidas nos comentários, porque a gente vai fazer aqueles vídeos de perguntas e respostas, daí vai ser tudo respondido lá. Beleza?